gravação. Vamos fazer a correção das atividades da semana 20, da semana passada. Essa atividade, ela terá continuidade nessa semana, tá bom? Vai ser a semana 21 e a gente está falando sobre círculos e circunferências, tá bom? Que é um assunto muito cobrado em todas as provas por aí. Então, vamos lá. Vamos na questão 1. Na questão 1, sabendo que o valor irracional de π, obtemos sempre que dividimos o perímetro, ou seja, o comprimento, pelo diâmetro de qualquer objeto circular, e pode ser dado pela forma π é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro, qualquer objeto circular, uma moeda, uma roda de uma bicicleta, uma roda de um carro, o fundo de uma panela, qualquer objeto circular. Se você pegar e medir o comprimento, que é o perímetro, né? E o diâmetro, que é de um lado a outro, passando pelo meio ali, né? Você vai ter o valor do π, que vai ser sempre um valor em torno de 3,14, que é um valor fixo, tá bom? Aí tem uma atividade. Verifique se as medidas dadas do planeta Terra abaixo justificam essa afirmativa. Vamos lá. Aí foi dado um desenho com as medidas da Terra, né? É claro que não é possível, né? As medidas da Terra foi dado o diâmetro, ele mediu a Terra, dada a medida da Terra. É claro que isso é um valor aproximado, né? Feito através de computação, né? No Equador, 12.756 quilômetros, o diâmetro, né? E no polo, o diâmetro 12.713. E a circunferência, ou seja, o perímetro, quando a gente mede a circunferência, é o quê? A gente está medindo de um lado ao outro. Para a gente entender bem a diferença entre diâmetro e circunferência, circunferência é o perímetro, tá? É o comprimento. Então, olha, eu pego a fita e vou medir em volta. Então, ó, estou medindo a circunferência, ó. Tá vendo? Eu estou medindo o perímetro. Então, isso é a circunferência, ó. Opa, estou medindo em volta da moeda, ok? Sim, em volta. É porque fica difícil segurar, gravar tudo ao mesmo tempo, né? Tá vendo? Ficou torto, mas deu para entender. O que é diâmetro? Diâmetro é quando eu pego a moeda e meço ela assim, pelo meio, tá vendo? Isso é o diâmetro da moeda. Então, a circunferência é em volta, é o perímetro, e o diâmetro é aqui, ok? Então, vamos continuar aí o que a gente estava fazendo. Vamos lá. Calculando, então, o valor de π na região do Equador, usando a fórmula, né? Usando a fórmula que π é o comprimento dividido pelo diâmetro. Nós já vimos o que é comprimento, eu já acabei de mostrar. Substituindo, né? Que nós temos os valores dados aqui do Equador, olha ali, ó, é 40, não é isso? 40.076, dividido pelo diâmetro no Equador, que é 12.756. O resultado dessa divisão deu 3,14173 e continua essa divisão. É um número irracional, ok? Então, vocês viram que deu 3,14. Calculando no polo agora, certinho? Calculando no polo, nós temos que no polo, vai ficar o meu negocinho tá ficando em cima aí. Calculando no polo agora, nós temos que no polo, ó,
nós temos que no polo, a circunferência no polo, ela é de 40.009, certo? E que o diâmetro é de 12.713 quilômetros. Quando fez essa divisão, também deu 3,147, qualquer coisa. Então, sim, sempre que eu dividir, que eu fizer a medida de alguma coisa que seja circular, seja ela o que for, o comprimento pelo diâmetro, eu vou encontrar um valor aproximado de 3,14, que é o valor que eles denominaram, chamaram de π, que ajuda a resolver um monte de equações matemáticas, ok? Então, vamos lá passar para a outra questão. Vamos lá, então? Antes da gente resolver o resto das questões, eu gostaria de ver com vocês a diferença entre círculo e circunferência. Circunferência é uma linha. Exemplo, argola, roda de bicicleta. Agora, círculo é uma superfície. Exemplo, moeda, uma mesa redonda. Sempre que eu falar circunferência, eu estou falando na linha. E sempre que eu falar em círculo, vocês imaginam a coisa ali concreta que ela tem alguma coisa no meio, tá bom? Não é só a linha circular ali, oca no meio, ok? Vamos continuar, então, o próximo slide. Isso aí também tinha no resumo de vocês, mostrando a diferença entre círculo, circunferência e esfera. Olha, o círculo é a linha, a circunferência é a linha, o círculo, ele é preenchido, e a esfera, ela é o quê? Ela é tridimensional, ok? Que a gente vai ver também essa questão. Vamos então na questão. Questão 2. A respeito das definições de círculo e circunferência e dos elementos dessas duas figuras geométricas, marque V ou F. As palavras círculo e circunferência são sinônimas, pois representam o mesmo objeto? Não, a gente viu ali atrás no slide que não, elas não representam o mesmo objeto, né? São diferentes. B. Um círculo e uma circunferência diferem apenas pelo comprimento? Claro que não, gente. Eu tenho uma moeda, não é? Eu tenho isso aqui e tenho um comprimento, certo? Eu tenho uma moeda, tenho outro comprimento, mas isso faz dela ser um círculo ou ser uma circunferência? Claro que não. Um círculo e uma circunferência que possui o mesmo raio, também possui o mesmo comprimento? Se elas possuem o mesmo raio, o que é o raio? Imagina uma roda de uma bicicleta. Imagina isso aqui, olha. Imagina isso aqui. Se o raio é o mesmo, o comprimento é o mesmo? Sim, o comprimento é o mesmo, o raio é o mesmo. O comprimento vai ser o mesmo, tá bom? O comprimento depende do raio. Se o raio de uma circunferência é 5 centímetros, seu diâmetro é 10 centímetros, o diâmetro não é o dobro do raio? O diâmetro não é 2 vezes o raio? Então, sim, verdadeiro. O perímetro de uma circunferência é igual ao seu diâmetro? Não, é o contrário, né, gente? Eu até coloquei um destaque aqui para vocês, ó, na correção. O perímetro é igual ao seu comprimento. Perímetro é comprimento. Diâmetro é o quê? O diâmetro pegando o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? O diâmetro é 2 vezes o raio, ó. O diâmetro pega no meio da moeda, no meio do negócio, não é o perímetro, não é em volta. O diâmetro de qualquer circunferência é o dobro do seu raio? Sim. O diâmetro é 2 vezes o raio, verdadeiro, ok? Então, foi essa aí a correção. Fiquem bem, tá? E até a próxima. Beijinhos.